Antigamente, as pessoas casavam para sempre. Hoje, já não é assim. As pessoas se casam por motivos errados e, se não der certo, é só separar. Então, o casamento virou algo descartável. Mas e quando a dor chega? E quando o divórcio parece ser a única saída? Como lidar com isso? O que fazer? O que Deus pensa sobre isso? E a pergunta que não quer calar: será que ainda vale a pena se casar? Oi, meu nome é Amanda Silveira. Aqui nesse canal eu falo sobre Jesus, sobre a Bíblia, sobre aplicações práticas para o dia a dia. Acho que todo mundo viu, né? Vou pegar um hype aí na separação da Virgínia e do Zé Felipe. Isso aí tá em todos os noticiários. Mas eu não tô aqui para falar sobre eles. Eu tô aqui para falar sobre o casamento. Por que o casamento hoje tem data de validade? O que tá de errado nisso? Por que as pessoas estão se separando? E quando acontece, qual é a dor que fica na vida dessas pessoas e o que Deus fala sobre isso? Tem um vídeo aqui no meu canal sobre casamento também, mas se eu não me engano, eu falo sobre o papel de cada pessoa dentro do lar. Então, o vídeo de hoje é uma temática um pouco diferente, porque o que eu quero falar hoje é sobre o casamento com data de validade, gente. As pessoas estão se casando pensando que se não der certo é somente separar. Elas se casam esperando felicidade. Elas não se casam por um compromisso com o outro ou um compromisso com Deus. E aí vem os pensamentos: se não me fizer feliz, eu saio. Então, o casamento ele virou apenas um contrato de conveniência, deixou de ser um propósito e uma aliança diante de Deus, porque esse é o verdadeiro significado do casamento. O casamento, gente, por que ele é tão importante para Deus? Porque representa Cristo e a noiva. Representa a noiva que somos nós, a igreja, e um relacionamento constante e íntimo com Ele. Por isso que é algo tão precioso. Em Mateus 19,6, a Bíblia fala que o que Deus uniu, nenhum homem vai separar. Então, quando envolve uma aliança, quando envolve Gênesis 2,24, que é os dois se tornando uma só carne, não tem como o homem separar. O casamento, ele foi consumado. Por que dá errado? Porque as pessoas se casaram sem um fundamento. Um casamento sem Cristo, ele pode até começar bonito, mil maravilhas, ainda mais casamentos famosos em que as pessoas elas têm contato com o seu público, pode até começar maravilhosamente bem, mas mais cedo ou mais tarde vai colapsar. Porque sabe quando a nossa carne não consegue mais sustentar algo? É somente o Espírito Santo que consegue carregar. Então, dentro de um casamento, nos nossos momentos carnais em que a gente quer exterminar o cônjuge, em que a gente está super nervosa, nos momentos em que as tribulações vêm, quem vai conseguir sustentar esse relacionamento é o Espírito Santo. É a presença de Jesus ali. Então, se não tem isso, as pessoas não conseguem mesmo. E aí vem muitos divórcios. Sabe o que acontece? As pessoas se casam por sentimentos passageiros e, quimicamente falando, a paixão ela tem um prazo, né, para acabar. E muitas pessoas se casam nesses sentimentos passageiros. E se casar, o que acontece? Quando acabar esse sentimento, o que você faz? É aí que entra o fundamento, gente. É aí que entra essa fundação que nós precisamos fazer. Mateus 7, 24 a 27 vai falar sobre a casa construída na rocha e a casa construída sobre a areia. Qual que vai sustentar quando vier a tempestade? É a casa construída sobre a rocha. Essa ilusão de se não der certo a gente separa, ou também quando envolve brigas e fala, depois a gente resolve e nunca resolve, tudo isso vai acabando com o relacionamento. Então, quando a Bíblia fala para não se pôr o sol sobre a sua ira, é de todos os tipos de briga que envolve também fora do casamento, mas o mais importante é dentro do lar. Não pode, gente, deixar de resolver alguma situação e deixar para o dia seguinte e não resolver também. Acontece de, às vezes, vocês estarem com a cabeça quente, não quiser resolver no dia, mas assim que acordar, resolve. Senta com seu cônjuge e fala, olha, a gente precisa resolver essa situação, porque não pode continuar assim. Mas assim, gente, tenta resolver o máximo possível na manhã seguinte. Então aqui eu tô trazendo esses pontos, mas o principal disso não é nem sobre brigas, mas é a falta de oração, a falta de propósito, a falta de uma direção de Deus.
Quando não se tem esse direcionamento, você não consegue entender para que lado você deve ir. As suas bases, elas estão erradas. Você se casou por motivos errados. Você pode ter se casado por paixão, por fuga, né? Porque muitas pessoas, eu sei que a minha irmã mesmo já casou uma vez, para fugir de casa, assim, para sair de casa. Por pressão social, por carência, para fugir da solidão. E as pessoas também se casam acreditando que vão encontrar felicidade no outro, mas deixa eu te falar, a felicidade a gente só encontra em Jesus. E nós não casamos para ser felizes, nós casamos para fazer o outro feliz. O casamento é sobre isso. Então, por isso que tem que ter uma conexão, uma comunicação. Porque se eu caso para fazer o meu marido feliz e ele se casa para me fazer feliz, aí sim vem a felicidade, porque um casa com o outro com propósitos que o Senhor estabeleceu. E aí vem essa geração que querem tudo sem sacrifício, que querem casar sem renúncia, que querem casar, mas querem continuar sendo solteiros, vivendo vida de pessoas solteiras. E isso vem deturpando o que é o significado de família, isso vem deturpando o que é o significado de se casar. Aquele ditado de as pessoas falam, pode cair aqui na piscina que a aguinha tá quente, mas a água tá fria. Gente, isso é mentira, casamento não é sobre isso. O casamento é uma aliança, é a gente morrer todos os dias um pro outro. É a mesma coisa que seguir a Cristo, fazer renúncias. Casamento também é renúncias e muitas vezes vai machucar. É o ego, é vocês crescerem juntos. E aí o que acontece quando Cristo está ausente nesse relacionamento? Divórcio, muitas vezes, mas há então uma desconexão espiritual e emocional. Essa desconexão faz com que as pessoas de fato se afastem. Há uma perda de respeito, perda de admiração. E, gente, quando essas coisas estão acontecendo, a gente precisa ficar preocupado. Isolamento, frieza, o relacionamento cai na rotina. E aí, quando junta esse combo e você se afasta da presença do Senhor, que vocês não têm mais aquela conexão, aí o inimigo vem e planta uma sementinha. Aí vem a tentação, aí vem o adultério, aí vem o egoísmo, o orgulho, vem coisas que não edificam o seu casamento, porque o egoísmo é quando você começa a pensar só em si. O casamento é sobre duas pessoas. Não se pode haver egoísmo, por isso que envolve renúncias, envolve matar o ego todos os dias. Tá vendo a semelhança entre você seguir a Cristo e você se casar? Por isso que fala que é a representação de Cristo com a igreja. E aí tudo isso gera a falta de perdão, a falta de renúncia e a própria falta do evangelho, a falta da cruz. Em Eclesiastes 4:12 fala que o cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Esse cordão de 3 dobras envolve Cristo, o cônjuge e a esposa. O casamento, quando ele está sem Cristo, ele é um campo minado para o inimigo trabalhar. E aqui eu fiz um triângulo para vocês verem. Não sei se vocês vão enxergar perfeitamente, mas é um triângulo. Aqui na ponta é Deus, Cristo. E aqui um de cada lado, cônjuge, os cônjuges. Então, quando eles se aproximam de Deus, ambos se aproximam de Deus, eles vão ficar mais próximos um com o outro. Então, se o homem se aproxima de Deus aqui e a mulher também se aproxima de Deus, então, consequentemente, eles vão estar mais próximos um do outro. É básico? Conseguiu entender? Acho que é tranquilo isso aqui, né? Então, quando nós estamos longe um do outro, nós também estamos longe de Deus. E esse triângulo, gente, se você não for em busca de se fortalecer em Cristo, ele tende a quebrar. E aí vem todas as dores. Vem as dores do divórcio. E quais são as dores do divórcio, gente? Quando o divórcio acontece, qual que é o sentimento? Nossa, eu nunca passei por isso, se Deus quiser nem vou passar. Mas aí entra um sentimento de fracasso, um sentimento de rejeição, muitas vezes o sentimento de raiva, vergonha, medo do futuro, feridas espirituais. Então, olha as dores que um divórcio causa. E quando tem filhos envolvidos, imagina quando tem filhos que são crianças envolvidas, gente. Crianças que vão crescer com os pais totalmente separados. Essas dores vão virando feridas em cada um, tanto nos cônjuges quanto nos filhos. Só que mesmo assim, a sociedade normaliza.
Enquanto o coração das pessoas que estão sendo envolvidas nesse meio está sangrando, a sociedade fala que está tudo bem, que é normal. E não é normal, gente. Não é algo normal de acontecer. Amanda não teve jeito. Só que aí você fala, Amanda não teve jeito, tive que divorciar. Deus não me ama, é isso? E aí eu vou entrar aqui num ponto. Deus, ele odeia o divórcio. Mas ele odeia o divórcio, mas ele continua amando você. Sendo você a parte que foi ferida, que acredito que ambos saem feridos, né? Mas às vezes você foi vítima de algo, ou às vezes só separaram porque ficaram distantes, frios, e aí tudo isso acontece e vem a separação. Malaquias 2,16, o Senhor fala que odeia o divórcio. Ele fala que ele odeia o divórcio em um contexto de que ele representa o seu amor com a nação de Israel. E mesmo Deus declarando todo o seu amor, a nação de Israel traía ele todos os dias, buscava outros amores. Assim como a representação de Oséias em busca de uma prostituta, porque Deus mandou, é a representação do que as pessoas fazem. Então, isso, gente, essa traição dentro de um casamento não envolve só apenas um afeto com outra pessoa, envolve traição a partir do momento que você começa a exaltar o seu eu e esquece do seu cônjuge. Aí que entra o problema. Mas, Amanda, o que a Bíblia fala sobre divórcio, né? Além de falar aqui que Deus odeia o divórcio, em que caso que é permitido a separação? Em Mateus 19:9, fala sobre a infidelidade. Deixa eu abrir aqui para vocês. Mas eu vos digo que aquele que se divorciar de sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, e se casar com outra, comete adultério. Quando você se separa e vai se casar com outra pessoa, a não ser por infidelidade, você está cometendo adultério. Olha isso. É bem isso, gente. É bem isso. A não ser por infidelidade. Então aqui Jesus está falando, ele permite a separação, embora ele não ordene. Por que, gente, que ele não ordena? Porque o perdão, ele é um caminho possível. O perdão, ele é algo para ser praticado, desde que de fato haja um arrependimento, uma reconciliação. Eu já falei em algum vídeo aqui, Deus me livre e guarde, aconteça um dia isso em meu casamento, eu perdoo e eu continuo. Porque, gente, eu acredito no potencial do casamento, sabe? Eu acredito em como o casamento representa de fato esse amor de Cristo à igreja. Salvo algumas exceções, né? Sei lá, se a pessoa traiu, mas criou uma outra família, aí vai da esposa ou do cônjuge também, ou do marido, que também acontece, de querer continuar ou não. Mas eu, Amanda, para me separar por causa de infidelidade, mas tem que ser uma infidelidade muito absurda, assim, sabe? Porque, de fato, eu acredito que o casamento é algo muito precioso para eu deixar morrer, para eu abandonar e deixar para lá. E eu acredito que em Cristo a gente consegue restaurar tudo, gente. Um outro tipo que a Bíblia fala sobre divórcio, abandono por incrédulo. Lá em 1 Coríntios 7,15, fala assim, ó: mas se o incrédulo se separar, que se separe. Nesses casos, nem o irmão nem a irmã estão sujeitos à servidão, pois Deus nos chamou para vivermos em paz. Se você foi abandonado ou abandonada, o divórcio vai acontecer e Deus não condena isso, apesar de não ser uma ordenança. Certo, a Bíblia não fala diretamente sobre vícios, abusos emocionais, físicos, enfim. A Bíblia não fala explicitamente sobre isso como uma causa de divórcio. Só que é nítido a gente entender que Deus não nos quer em um relacionamento que nos traga riscos de vida, que nos traga risco psicológico, destruição emocional contínua. Então, nesses casos, gente, a separação é muito bem-vinda, porque está correndo risco de vida, risco de morte, no caso, né? Mas eu já vi casos de Deus restaurar uma pessoa que ela era agredida pelo marido. E mesmo assim, ela, em oração, Jesus restaurou ela. Então, em todos os casos, se houver um arrependimento, se houver uma mudança, gente, Deus, ele pode restaurar. E com certeza é o que ele mais quer, é restaurar. Amanda, mas e se o divórcio de fato se concretizar? O que eu faço a partir disso? Primeiro, você precisa buscar uma cura e uma restauração em Deus. É Ele quem vai te restaurar, Ele quem vai te curar no meio dessa dor, que eu não imagino qual tipo de dor é essa, mas eu sei que deve ser
uma dor assim que rasga o peito, mas em Deus você pode buscar a cura e a restauração. Eu tô falando em casos de divórcios concretizados, tá, gente? A outra coisa é, se você cometeu um erro, se você foi a pessoa que cometeu o erro, se arrependa. Se arrependa, se houve de fato esse pecado pessoal, entregue para Jesus isso, entregue para o Senhor, se arrependa. Se você foi a pessoa que feriu, peça perdão. E se você foi a pessoa ferida, libere o perdão, tá? É muito importante isso, para que você possa seguir a sua vida. E uma das coisas mais importantes para complementar isso é não entrar em um novo relacionamento de forma precipitada. Em alguns casos, a Bíblia ainda orienta você a permanecer só, a menos que haja uma liberação da parte de Deus. Não vou entrar nesse mérito, não quero falar sobre isso agora, é um tema talvez futuramente a gente conversa. Então, quando o divórcio se concretiza, você precisa disso, buscar a Deus por uma cura e uma restauração. Você precisa se arrepender, pedir perdão ou liberar esse perdão e jamais, gente, entrar em um outro relacionamento emendado, assim, ó, mal finalizou e já emenda em outro, porque você precisa ser restaurada em Cristo Jesus. Você precisa de se fortalecer nele para aí sim você dar continuidade e, se possível, ter um novo relacionamento com liberação clara da parte de Deus. Não me divorciei, mas eu ainda quero lutar pelo meu casamento. Eu acredito no poder da restauração. O que eu faço? Eu vou falar aqui algumas coisas para você fazer. Primeiro é você orar com sinceridade para você, para o seu cônjuge, para o seu casamento. Orar com sinceridade mesmo, todos os dias. Trabalhar em você mesmo e não apenas culpar o outro, porque a gente tem muito isso de focar os olhos no erro do outro, esquecer de olhar para os nossos erros, a trave do outro, e esquecer de olhar para a trave no nosso olho. Então isso é muito importante. Uma outra coisa, restaurar a amizade entre vocês, restaurar uma conexão. Gente, a primeiro ponto que eu falei que é orar, quando você ora incansavelmente, o Senhor, ele vai te ajudando em todos esses outros pontos que eu estou falando. Então, restaurar a amizade vai ser uma parte que vocês vão ter que agir, mas Deus já vai estar trabalhando nisso desde que você esteja pedindo isso também. E entra o reaprender o perdão, né? Porque muitas vezes você não libera o perdão para a pessoa que te feriu, ou você não pede o perdão. E isso é imprescindível, gente. Tem um vídeo aqui que eu fiz sobre perdão, é muito importante você ver também depois, vou deixar ele aqui no fim. Para intensificar tudo isso, você precisa jejuar. Muitas vezes a gente não quer jejuar, porque a nossa carne, enfim. Mas é importante você jejuar pelo seu lar, pelo seu casamento, pelo seu relacionamento com seu marido, para que ele volte a ser como nunca foi, para que ele tenha um ressignificado, para que vocês tenham uma nova vida um com o outro em Cristo Jesus. E aí entra o reconstruir sobre a rocha. Sabe os votos de casamento que vocês fizeram? Pois então, relembre esses votos. Se tiver fotos aí do casamento, reveja as fotos, reveja o vídeo e tenha uma nova visão de futuro. Reconstrua sobre a rocha que é Cristo Jesus. E aí você vai entender que quando Cristo é o centro, você vai conseguir enxergar esperança, onde no mundo só existe fracasso. Porque para o mundo, muitas vezes o casamento é um fracasso e não é, gente. O casamento não é uma instituição falida. Em Isaías 58:12 fala que os teus filhos reconstruirão as antigas ruínas. E é assim. Se você quer lutar pelo seu casamento, você precisará reconstruir as antigas ruínas. Nem que leve, gente, 1 ano. Nem que leve 2 anos, mas a separação, exceto em casos que eu falei aqui, ela não é bem-vinda. Ela não deve acontecer. E é a restauração. Gente, eu acredito na restauração através de Jesus. Jesus, ele é capaz de restaurar tudo. Só que ambas as partes precisam colaborar. E a mulher tem um poder de oração muito grande, gente. Quando a mulher senta para orar, ajoelha e ora, mas rapaz, é poderoso. Acredite no seu poder de oração, mulher. Acredite no seu poder de oração. Não importa em como seu casamento começou. Começou por motivações erradas, por paixão, enfim. Mas o que importa é em como tudo isso, em como esse casamento, em quem ele termina, que é em Jesus. Se você casou e não era cristão, não conhecia Jesus, agora é a sua hora de se voltar para ele. Se o seu casamento está por um fio, ou se você já se divorciou, aprenda a arrepender. Aprenda a perdoar e pedir perdão. E aprenda a ajoelhar e jejuar
para que o Senhor restaure o seu casamento, porque Jesus, gente, Jesus ele ainda cura, ele restaura, ele escreve novas histórias. Só que tudo isso que eu falei, para ser restaurado, precisa começar com uma única decisão, que é colocar Jesus no centro. E se você gostou desse vídeo, curte, se inscreva no meu canal, ativa o sininho de notificação, comenta aqui embaixo qual é a situação que você está passando no seu casamento. Você acredita que Jesus é capaz de restaurar tudo mesmo? Finalizo com o Salmo 127:1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Um beijo e até o próximo vídeo.